verbos impessoais. Tiago, o que danado é isso? Lembrando, pessoal, isso é continuação de concordância verbal, né? Então, o que a gente analisa na concordância verbal? A gente analisa se o verbo está adequado ao seu sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Só há um problema a partir desse ponto 18. Nós estamos falando aqui de verbos impessoais. Tiago, o que são verbos impessoais? São verbos que não possuem sujeito. Verbos que não possuem sujeito. Raciocine comigo aí. Se nós estamos falando de verbos que não possuem sujeito, e a regra de concordância verbal diz que o verbo deve estar adequado ao seu sujeito. Certo, Tiago? Mas se o verbo não tem sujeito, como é que eu vou me adequar? Como é que o verbo vai se adequar ao sujeito? Simplesmente ele não vai se adequar. E não se adequar ao sujeito é ficar na terceira pessoa do singular. Isto é, verbos impessoais não podem ser levados ao plural. Então, já vou colocar aqui, ó. Verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Beleza? Nesse ponto 18, há 5 dias que chove. Pessoal, o que é que nós temos aqui? O nosso verbo haver. E o nosso verbo haver aqui está indicando tempo. Na verdade, indicando tempo passado. Olha, indicando tempo passado. Aí a gramática é muito clara ao dizer que se o verbo haver aparecer indicando o tempo passado, ele vai ser considerado verbo impessoal. E se ele é um verbo impessoal, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Ô Tiago, e como é que a gente vai perceber se o verbo haver está indicando o tempo passado? Se você notar que o verbo haver está ligado a uma expressão indicativa de tempo. Se você notar que o verbo haver está ligado a uma expressão indicativa de tempo, ele será impessoal, e sendo impessoal, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, há 5 dias que chove, de maneira alguma, vamos dizer que ele dissesse para você aqui, olha, 5 dias é o sujeito do verbo haver. Nada a ver. 5 dias é um adjunto adverbial de tempo, está indicando tempo. Então, o verbo aí não pode ser levado ao plural. A situação mais comum que é essa em prova é essa do ponto 19. Isso aqui cai de bolo em prova de concurso. Então, havia alunos na sala. O que é isso aqui? Eu tenho o verbo haver, mais uma vez, só que dessa vez o nosso verbo haver está com o mesmo sentido do verbo existir. Aí a gramática diz assim: quando o verbo haver aparecer com o sentido do verbo existir, eu tenho que considerá-lo como um verbo impessoal, assim como a situação anterior. E se ele é um verbo impessoal, como é que ele vai ficar? Na terceira pessoa do singular. Tiago, quer dizer que de maneira alguma a gente pode colocar aí haviam alunos na sala. Não, não pode. Não posso colocar haviam alunos, porque o verbo haver com o sentido de existir é considerado pelos gramáticos como um verbo impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Aí vem a pergunta. Tiago, tudo bem. Aí o verbo haver com o sentido de existir não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Mas e isso aqui? Alunos. Qual é a classificação? Objeto direto. O verbo haver com o sentido de existir ele não tem sujeito, mas ele tem complemento. Tem complemento. Ei, sua conversa vai sair na minha gravação, eu vou cortar. Olha, aí verbo haver com o sentido de existir é impessoal, beleza. Não tem sujeito, mas ele tem o quê? Complemento.
Então havia o que na sala? Havia alunos. Isso aqui é o objeto direto, né? Mas aí é aquela história. Tudo bem, Tiago. Então quer dizer que o verbo haver, até agora, ele não tem sujeito e é impessoal se aparecer indicando o tempo passado ou com o sentido de existir. Sendo impessoal, como é que ele fica? Terceira pessoa do singular. Belezão. Tiago, e se a gente trocar o verbo haver e colocar no lugar o verbo existir, o que é que acontece? Bom, o verbo existir não é impessoal. Ele é um verbo pessoal. Ser pessoal significa o quê? Significa que esse verbo tem sujeito. Olha, se eu digo que o verbo impessoal não tem sujeito, o que vai acontecer com o verbo pessoal? Ele tem sujeito, né? Tiago, quem é o sujeito do verbo existir aqui? Alunos. Peraí, Tiago, não. Você não disse que alunos funcionaria como objeto direto? Sim, nesse caso aqui, né? Porque o verbo haver com o sentido de existir não tem sujeito. Mas o próprio verbo existir tem, segundo a gramática, ele é um verbo pessoal. E aí, claro, se o nosso sujeito se encontra no plural, o que é que vai acontecer com o verbo? Deve ficar no plural concordando com o sujeito. Isso. Eu só uma dúvida, assim, no caso, nesses pratos, onde a gente vai ter não, o verbo pessoal, Certo. não existe predicado, não tem predicado. Não, predicado tem. Existe predicado quando a gente tem não tem sujeito na frase? Sim, que entenda. Predicado é um pressuposto em 100% dos casos para que haja uma oração. Não existe oração sem predicado. É assim, ó, predicado ocorre em 100% das orações. E o que é predicado? Tudo aquilo que sobra quando eu retiro o sujeito. Ah, mas se não tem sujeito? Certo, se não tem sujeito, o predicado é a oração inteira. Aí, se você me pergunta, qual é o predicado aqui no ponto 19? É a oração inteira. O predicado é essa. Havia alunos na sala. Porque o predicado não é aquilo que sobra quando eu retiro o sujeito? Então, se não existe sujeito, qual é o predicado? A oração inteira. Certo? Agora, predicado aqui, Tiago, se o sujeito existe, qual é o predicado? Só é você retirar o sujeito. Retirei? Qual é o predicado? Existiam na sala. Esse é o predicado. Predicado é tudo aquilo que sobrar quando você retirou o sujeito. Não, aí você está confundindo. Aí você está confundindo com predicativo do sujeito. Predicativo é uma história, predicado é outra. Predicativo do sujeito é uma característica associada ao sujeito, ligada em 90% dos casos por meio de um verbo de ligação. Então, se eu digo, o aluno está preparado. Preparado é uma característica do aluno e está ligada, essa palavra está ligada à palavra aluno por meio de um verbo de ligação, né? Então, sempre assim. Se a gente falar em predicado, é tudo que sobra quando eu retiro o sujeito. E predicativo é uma característica do sujeito, geralmente ligada por um verbo de ligação. Perfeito? Zero bronca? Olha, existiam alunos na sala, está aqui o verbo concordando com a palavra alunos. Então, vamos lá. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o verbo haver, com o sentido de existir, não tem sujeito. Não. Não pode ir ao plural. Também não. E o verbo existir? O verbo existir tem sujeito e vai concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Beleza. Aí é aquela história. Tiago, qual é a lógica disso aí? O verbo haver com o sentido de existir não tem sujeito e o verbo existir tem sujeito. Qual é a lógica disso aí? Nenhuma. Porque entenda, vocês têm aula de lógica aqui com alguém? Quem é? Pois é. Meu nome começa com T, mas não é Tássio. Então, não é aula de lógica. É aula de português e português não tem lógica. Aí, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que passa um ano
tentando adivinhar qual é a lógica disso aí. Rapaz, eu não entendi não, professor. Por que o verbo haver com o sentido de existir não tem plural e o verbo existir tem plural? Porque é assim. E acabou-se. Veja, não há um porquê. É regra gramatical. Não há nenhuma lógica. A única lógica que a gente pode aplicar aqui é, olha, o verbo haver não pode ir ao plural, porque segundo a gramática, o verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal, não tem sujeito. E o verbo existir tem sujeito. Ah, por que um não tem sujeito e o outro tem? Aí já não existe nenhuma explicação. Certo? É uma questão de aplicação da língua. Né? E você não precisa avaliar isso, só tem que saber o que a gente falou aí. Perfeito? É fácil mais português, não é não? Olha, se é fácil, eu venho para cá. Veja só. Nós temos aqui uma locução verbal. Ah, Tiago, eu esqueci o que é locução verbal. Então vamos lá relembrar. Locução, sempre que a gente falar de locução, a gente vai falar em duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma. Então, locução verbal são dois verbos que fazem o papel de um. Na locução verbal, o primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar. E o segundo verbo, chamado de verbo principal. Então vamos lá. Em uma locução verbal, o primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar e o segundo verbo é chamado de verbo principal. Aí faça a comparação com uma empresa. Em uma empresa, a pessoa que é chamada de auxiliar na empresa é a dona da empresa ou ela é a funcionária? Quem é chamado de auxiliar? Auxiliar de escritório é a dona do escritório? Não. É a funcionária. Auxiliar de enfermagem é a dona do hospital? Não, é a funcionária do hospital. Sempre a pessoa numa empresa que é chamada de auxiliar é a funcionária ou o funcionário daquela empresa. Então, funciona da mesma maneira aqui. Olha, auxiliar e principal. Quem é o dono aqui? O verbo haver. Porque esse verbo aqui, ele é apenas o funcionário desse rapaz aqui. É o funcionário desse rapaz. Eu vou cortar essa parte também do toque aí. Olha, seguinte, então o verbo haver é principal. Se é principal, é ele que manda. Só que, observa, nós temos o verbo haver aí com o sentido de existir. Você concorda comigo? Tanto é que eu posso construir assim, olha, deviam existir, então o verbo haver está com o sentido de existir. Se ele está com o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele pode ir ao plural? Ei, não olhe para quem está chegando, não olhe para mim. Vou repetir. Porque, olha, é impressionante, o pessoal é muito curioso, né? Aí vai chegando a pessoa e faz assim. Aí eu estou explicando aqui, não está nem vendo. Olha, mas veja, verbo haver com o sentido de existir em pessoal, pode ir ao plural? Não. Então, pensa comigo. O verbo haver é o dono dessa empresa aí. E ele é impossibilitado, ele está impossibilitado na empresa dele de ir ao plural. Você acha que se o dono não pode ir ao plural na própria empresa dele, o auxiliar vai poder? Não, se o dono não pode, pô. Imagina o auxiliar. Então, está aqui, ó. Sempre que você perceber uma locução verbal, o segundo verbo é o principal. E é ele que manda. Então, se ele é impessoal, qual é a ordem que ele manda para o verbo auxiliar? Você vai ser impessoal também. E se você é impessoal, você não tem sujeito e não pode ir ao plural. Porque verbo impessoal não vai ao plural. Né? E Tiago, e alunos aqui? Objeto direto. Tudo bem? Alunos, objeto direto. Deviam existir alunos na sala. Aí, veja só, locução verbal mais uma vez, olha.
locução verbal, mais uma vez, verbo auxiliar, mais verbo principal. Só que, observa, olha quem é o nosso verbo principal dessa vez. O verbo existir. E o verbo existir é um verbo pessoal. Significa que ele tem sujeito. Quem é o sujeito? Alunos. Da mesma forma que a gente viu ali. Alunos. Então, se ele é o dono da empresa, qual é a ordem que ele vai dar para o verbo auxiliar? Ei, seja pessoal. Seja pessoal. Qual foi a ordem que ele deu? Flexione. Flexione de acordo com quem? Com o sujeito. Olha, verbo auxiliar flexionou, concordando com o sujeito. E Tiago, e por que esse verbo aqui não foi ao plural? Você não disse que podia? Está aqui, olha. Existiam alunos da sala. Por que o verbo existia ali, se ele é pessoal? Por que ele não concordou com o sujeito? Porque ele é o dono. Olha, imagina que o dono do Lúcio quer levar todas essas cadeiras que estão aqui para outra sala. Aí, eu vou fazer o papel do dono do Lúcio para me sentir rico um dia. Aí, deixa eu ver aqui no osso, eu vou cortar essa parte aqui. Olha, estou eu aqui e o auxiliar de serviços gerais aqui. Mesmo o dono do Lúcio sendo um cara gente fina, ele não vai olhar para o auxiliar e vai dizer assim: você está com a cara de cansado, deixa que eu levo as cadeiras para você. Ele vai dizer isso? Não, veja. Ele é o dono. Ele pode levar as cadeiras? Pode. Porque ele tem mão. Olha, o dono nos pode levar as cadeiras? Pode. Mas entenda. Quem é que está aqui do lado? O auxiliar de serviços gerais. Poder levar as cadeiras ele pode, mas ele vai delegar essa função a quem? Meu filho, poder levar até que eu posso. Mas como eu contratei você para fazer isso, quem vai fazer é você. Então a história é essa. Olha, esse verbo existir, ele pode ir ao plural? Pode. Mas ele foi aqui não porque ele está numa posição de padrão. E o padrão joga a flexão para o verbo o quê? Auxiliar. Joga o trabalho. Levar as cadeiras. Quem é que vai levar? Não é ele. É esse aqui, o auxiliar. Então o auxiliar leva as cadeiras. Isto é, flexiona de acordo com o sujeito. Então, aqui não pode ir ao plural. É isso que eu estou dizendo. Então, existirem. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Não pode ir. Você me perguntou como seria. Mas aqui não pode. Não, mas não é por conta da sonoridade, não. É porque por conta da regra mesmo. Até porque a gente vai ver uma regrinha em que você vai ver que o verbo que vem depois pode ir ao plural. Certo? Agora vamos lá. Tiago, se fosse outra situação, como é que seria isso aqui? Existirem. E nessa situação? Não, nessa situação não pode. Entendeu? Porque como eu tenho locução verbal, verbo principal não pode ir ao plural. Ele joga a flexão para o verbo auxiliar. Se ele puder ir ao plural, quem vai é o verbo auxiliar. Se ele não puder, o verbo auxiliar também não pode. Sempre assim. Está aqui, até na locução, o sistema capitalista. Justamente. Olha, houve acidentes na estrada. Pessoal, verbo haver, só que dessa vez apareceu com o sentido de ocorrer. Vou colocar aqui, ó. Verbo haver, com o mesmo sentido do verbo ocorrer ou do verbo acontecer. Segundo a gramática, o verbo haver com o significado de ocorrer ou acontecer também é considerado verbo impessoal, e você já sabe o que acontece com o verbo impessoal, né? Fica na terceira pessoa do singular. Aqui, olha. Terceira pessoa do singular. Beleza? Tiago, e acidentes? Acidentes é apenas o objeto direto desse verbo. É um verbo que não tem sujeito. Então, para você se organizar mentalmente aí, pensa comigo.
Estamos falando de verbos o quê? Impessoais. Os verbos impessoais não possuem sujeito. Se eles não possuem sujeito, eles devem ficar na terceira pessoa do singular. Quais foram as 3 situações de verbos impessoais? Na verdade, as 3 situações que nós vimos até agora foram situações com o verbo haver. Isto é, verbo haver indicando tempo passado, é verbo impessoal. Verbo haver com o sentido de existir, verbo impessoal. Verbo haver com o sentido de ocorrer ou acontecer, verbo impessoal. São 3 situações em que o verbo vai ser considerado impessoal e deverá ficar na terceira pessoa do singular. Agora, a história é, Tiago, tudo bem, mas se a gente trocar o verbo haver aqui e colocar o verbo ocorrer ou o verbo acontecer? Bom, o verbo ocorrer e o verbo acontecer são verbos pessoais. Olha, pessoal também aqui. São 2 verbos pessoais. Se eles são pessoais, isso significa o quê? Que eles têm sujeito. O sujeito é a palavra acidentes. O sujeito está no plural. O que é que vai acontecer com o verbo? Plural também. Concordando com o sujeito. Então, até agora, nós temos aí o seguinte. 3 situações de verbos impessoais. E nas 3 situações você percebe que o verbo não vai ao plural. O verbo haver em 3 situações, né? Verbo haver indicando tempo, verbo haver com o sentido de existir, verbo haver com o sentido de ocorrer ou acontecer. Nas 3 situações, ele fica na terceira pessoa do singular. Agora, se você trocar o verbo haver pelo verbo ocorrer ou acontecer, ou ainda pelo verbo existir, acontecer e ocorrer, são verbos pessoais. Isso significa que eles têm o quê? Sujeito. Se eles têm sujeito, eles devem concordar com o sujeito. Volto a dizer, não busque lógica para isso, porque não existe lógica. É regra. Esses verbos são pessoais, e sendo pessoais, devem concordar com o sujeito. Perfeito? Zero bronca? Então é o seguinte, faz 10 anos que eu moro aqui. Bom, eu tenho aqui o verbo fazer. E nessa situação, você percebe que o verbo fazer aparece indicando tempo. Segundo a gramática, quando o verbo fazer estiver indicando tempo, Tiago, e como é que a gente vai perceber isso? Você vai perceber esse tipo de expressão associada ao verbo fazer. Então, o verbo fazer, quando está ligado a uma expressão indicativa de tempo, 10 anos, 5 horas, 3 minutos, o que for, né? Se for indicação de tempo, a expressão, você diz que o verbo fazer está indicando tempo. E numa situação como essa, o que é que vai acontecer? O verbo fazer é um verbo impessoal. E se ele é impessoal, como é que ele fica? Na terceira pessoa do singular. Tiago, quer dizer que de maneira alguma a gente poderia colocar ali fazem 10 anos que eu moro aqui. Não. Faz 10 anos que eu moro aqui. Faz 3 minutos que fulaninha entrou. Faz 2 horas que a aula começou. E assim por diante. Né? Então sempre vai fazer indicando tempo. E detalhe, não interessa o tempo aqui. Pode ser tempo presente, passado ou futuro. Que eu poderia colocar ali, faz 10 anos que eu moro aqui, fez 10 anos que eu moro aqui. Olha pessoal, na semana passada, fez 10 anos que eu moro aqui. Ou então, pessoal, na próxima semana, fará 10 anos que eu moro aqui. Fará 10 anos que eu moro aqui. Então, independente de ser presente, passado e futuro, se o verbo fazer estiver indicando o tempo, você não pode levar ao plural. Fica na terceira pessoa do singular. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, o verbo chover, que é um fenômeno
da natureza. Então, verbos que indiquem fenômeno da natureza são considerados verbos impessoais. Tiago, todos eles? Todos. Então, olha, verbo impessoal. E aí eu lembro, chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, são verbos que indicam o fenômeno da natureza e, claro, não podem ser levados ao plural. Ficam na terceira pessoa do singular. Tiago, você não pode concordar com muitos dias, não? Choveram muitos dias neste mês? Não. Lembrando que esse muitos dias aqui é um adjunto adverbial de tempo, está indicando tempo. E eu poderia colocar aqui antes de muitos dias uma preposição, né? É como se eu dissesse, choveu em muitos dias neste mês. Ou choveu durante muitos dias neste mês. Então eu poderia colocar uma preposição ali, para indicar mais ainda que isso aqui é um adjunto adverbial. Então não posso flexionar. Ô Tiago, já me perguntaram isso, né? Chover é verbo, é? É. Mas verbo não tem que ser conjugado? É. A maioria dos verbos são conjugados, né? Se você pegar o verbo estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda, estudamos, estudais, estudam. E o verbo chover? Conjuga aí, Tiago. Eu chovo, tu choves, ele chove? Não. O verbo chover, como ele é um verbo que indica o fenômeno da natureza, ele só é conjugado em uma pessoa gramatical. Qual é a pessoa? Terceira pessoa. Do singular, na maioria das vezes, e em casos raríssimos, na terceira pessoa do plural. E qual seria esse caso raríssimo? Esse aqui, ó. Choveram reclamações. Só que nessa situação aí, eu não tenho um verbo que está indicando o fenômeno da natureza. Eu tenho um verbo que está no seu sentido figurado. Vou colocar aqui, ó. Sentido figurado. Como é que eu chamo o sentido figurado também? Sentido conotativo. Conotativo. Também chamado de sentido metafórico. Sentido figurado, conotativo, metafórico. Nesse sentido, o verbo deixa de ser impessoal e passa a ser um verbo pessoal. Sendo pessoal, significa que ele tem o quê? Sujeito. E vocês têm que responder, viu? Lembra aquela história? Está filmando, o pessoal vai ver lá no YouTube. Que turma morga. Tem que responder. Na outra aula apareceu a voz de vocês. Para lá no YouTube. Porque na outra tu pagou. Eu fiz o quê, meu filho? Paguei para vocês participarem, viu? Eu pago, novamente hoje. Olha, choveram reclamações. Então, o verbo ali está no seu sentido figurado. Se está no sentido figurado, ele não pode ser considerado impessoal. Ele é um verbo que tem sujeito e eu vou concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, obviamente que meu verbo deve estar no plural. É fácil mais português, não? Eu fico até impressionado. Olha, às vezes dá até vontade de chorar de emoção. Como é que é? Cada um com o seu casamento, né? Ah, cada um com o seu cada um. É. Olha, caso especial. Veja, esse é o último caso que nos interessa a respeito de concordância verbal, né? A gente viu aqui os principais casos em provas de concurso. Então, foram quase 30 casos aí, se você contar, até porque houve casos aqui que eu não coloquei o número. Vários que eu só coloquei o destaque, né? Então, se não passou, se você não tem mais de 30 regras aí, a gente chegou próximo aí de
de 30 regras. Caso especial é o seguinte: os alunos pareciam estar preparados. Aí, qual é o sujeito dessa oração, pessoal? Os alunos. Então vamos lá. Os alunos, sujeito dessa oração. Pareciam estar é uma locução verbal. Locução verbal, concorda? Na locução verbal, o primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar. E o segundo é chamado de verbo principal. Quem é que manda? O verbo principal. Olha, o verbo principal, aqui nessa situação, não é impessoal. Até porque você já estudou comigo todos os verbos impessoais. Quais são? São 5 casos. Em 3 casos, eu tenho o verbo haver. Verbo haver indicando tempo, verbo haver com o sentido de existir, verbo haver com o sentido de ocorrer. As duas situações seguintes, verbo fazer indicando tempo e verbo que indica o fenômeno da natureza. São os 5 casos de verbos impessoais. Então esse verbo aqui não é impessoal, ele é um verbo pessoal. Se é um verbo pessoal, como é que deve ocorrer? Ele pode flexionar, não é isso? De acordo com o sujeito. Só que é o seguinte: como ele está ali numa posição de padrão, o que é que ele faz? Opa, quem flexiona é você. Então ele joga essa característica para o verbo auxiliar. Nota que foi o verbo auxiliar que flexionou. Os alunos pareciam estar preparados. O verbo parecer concordou com a palavra alunos. Mas há um probleminha. O verbo parecer eu chamo de empregado desaforado. Por quê? Porque muitas vezes ele faz o serviço que o patrão pediu. Está aqui, ó. Meu filho, é o seguinte: eu sou pessoal, mas eu sou o patrão. Aí, como eu sou o patrão, é você que vai levar as cadeiras. Lembra a história de levar as cadeiras? Então é você que vai flexionar de acordo com o sujeito. A gramática diz que quando o verbo parecer for o verbo auxiliar de uma locução verbal, ele pode jogar a flexão para o verbo principal. E o verbo principal poderá concordar com o sujeito. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que nessas duas situações, os alunos pareciam estar preparados e os alunos pareciam estarem preparados. As duas situações estão corretas? Estão corretas. É muito feio, Tiago. Muito feio. Mas é correto. Os alunos pareciam estarem preparados. Quando é que isso vai acontecer? Apenas quando o verbo parecer for o verbo auxiliar de uma locução verbal. Isto é, o que é o verbo auxiliar? O primeiro verbo da locução verbal. Auxiliar, principal. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Esse caso 23 apenas ocorre quando o verbo parecer for o auxiliar em uma locução verbal. Esse caso aí apenas ocorre quando o verbo parecer for o auxiliar em uma locução verbal. Faltou um aqui. Em uma locução verbal. Tudo bem? Então, este foi o nosso assunto de concordância verbal. Certo? Então,
nós iremos fazer exercício e depois do exercício nós iremos para regência verbal. Beleza? Então vamos lá.